Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Dessa vez, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vamos continuar aqui a nossa série Perguntas e Respostas. Estamos no 14º capítulo, tá? Pois tem toda a nossa sequência lá na nossa playlist, que eu vou deixar lá no YouTube, tá? Que você vai poder ver de uma a uma toda a nossa série de perguntas e respostas. A dúvida de um pode ser a dúvida de mais de 1000 pessoas, tá? Então acompanhem até o final do vídeo, tá? E se gostarem no final, deem um like. Mas vamos lá, começando as perguntas aqui. Magno Afonso perguntando: Dr. Roberto, tenho arritmia, nunca tive infarto, não sou diabético, sou ex-fumante. Parei 8 anos e não tomo bebidas alcoólicas. Posso colocar marca-passo? Bom, Magno, acho que a questão não é se pode colocar, né? A gente implanta marca-passo quando o paciente precisa de marca-passo. Então aqui eu fiquei meio em dúvida se você precisa do marca-passo e está me perguntando se pode colocar, né? Então, se você tem indicação de colocar marca-passo, você tem que colocar, tá? Então, se o seu médico especialista em marca-passo indicou, não, você tem que colocar o marca-passo, então coloque. Independente se você não teve infarto, se você não fuma, se você não toma bebida alcoólica, quando o marca-passo ele é bem indicado, ele deve ser colocado, porque na totalidade dos casos, ele melhora a qualidade de vida do paciente e muitas vezes aumenta a sobrevida do paciente em colocando a prótese, tá? Então, se o seu médico indicou, não fica enrolando não, coloque o marca-passo sim, você pode colocar. Na verdade, se você tem indicação de colocar, você não pode, você deve colocar o marca-passo, tá bom? Mas converse direitinho antes com o seu especialista em marca-passo. Vilma Cosenza: minha arritmia geralmente acontece quando exagero na bebida alcoólica. É grave? Uma certa noite, meus batimentos cardíacos chegaram a 99. É normal? Pois sou hipertensa e tenho 78 anos. Obrigado, doutor. Caramba, Vilma, 78 anos e exagera um pouquinho na bebida alcoólica, hein? Seu fígado deve ser forte, hein? Tá? Tá que bom, né? Que bom. Vamos lá. Então, quando você exagera, tem uma arritmia específica, que é a fibrilação atrial. Ela pode ocorrer principalmente nesses casos em que ocorre esse exagero de bebida alcoólica. E você que tem 78 anos, a gente sabe que com o passar da idade, a probabilidade da ocorrência dessa arritmia, que é a fibrilação atrial, ela vai aumentando, né? Mas eu não sei que arritmia, porque você não me relatou que arritmia aqui que você tem. Com relação à frequência cardíaca, em 99 batimentos por minuto é normal, que a frequência cardíaca basal de repouso, ela tem que ficar entre 50 e 100 batimentos. Se está ficando em 99 é normal. Mas cuidado, se você está tendo palpitações, porque às vezes você nem sabe se é arritmia ou não, se você está tendo palpitações relacionadas ao abuso de bebida alcoólica, então você deve procurar o teu cardiologista, fazer todos os exames, ver se você não está tendo uma fibrilação atrial, ou ver se você não está tendo algum outro tipo de arritmia cardíaca. E o que eu posso te aconselhar, se isso está te fazendo mal, então você reduz aí a bebida alcoólica, pelo menos até resolver aí todos esses sintomas, todos esses problemas, até definir se realmente não está tendo nada mais grave, tá? Então é isso que você tem que fazer. Vamos lá. Canal da Mimimi da Silva. Doutor, boa noite. Minha mãe foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. E depois, quando estava internada, o médico descobriu arritmia. E esses dias o coração dela estava acelerado. Ela toma muitas medicações. A arritmia dela é perigosa? Olha quanta pergunta sobre a arritmia cardíaca, né, pessoal? E você viu que as pessoas geralmente deixam as perguntas de arritmia, não falam em palpitação, porque palpitação é quando você tem a sensação de que o coração está batendo, mas você não sabe se é arritmia ou não, tem que investigar.
Então, a mãe dela que já tem uma arritmia, mas ela não sabe qual é o nome da arritmia. Então, mais uma vez, vou orientar. A primeira coisa, quando se descobre uma arritmia, é perguntar para o médico: que arritmia eu tenho? Essa arritmia é benigna ou maligna? Eu vou ter que tomar algum medicamento ou fazer algum procedimento porque eu tenho essa arritmia, né? Então, a gente sabe que existe uma tendência de que as pessoas que têm insuficiência cardíaca terem arritmias potencialmente mais graves, tá, a Mimi da Silva? Mas não é uma certeza. Também tem pessoas que têm insuficiência cardíaca e têm arritmia benigna, tá? Mas como ela já tem o diagnóstico de coração fraco, pode ser que ela tenha uma tendência a ter arritmias mais perigosas. Então pergunte, questione o cardiologista dela. Essa arritmia é uma arritmia benigna? Preciso me preocupar? É só manter as medicações da insuficiência cardíaca? Ela vai ter que tomar algum antiarrítmico? Quais são os cuidados que ela vai ter que ter com relação a essa arritmia? O que ela vai ter que prestar mais atenção? Quais são os principais sintomas aí de arritmia perigosa? Eu até já falei isso no outro vídeo, mas você vai questionar com o teu médico. Mas as arritmias mais perigosas são aquelas que duram bastante tempo, ou seja, duram alguns minutos. É aquela que vem acompanhada de tontura, sensação de desmaio ou até perda da consciência, que é o desmaio, né? Essas são as arritmias mais perigosas. São as arritmias de paciente que já tem insuficiência cardíaca, que já tem alteração no eletrocardiograma, que são pacientes mais idosos. Então, tudo isso o médico vai levar em consideração para decidir se a arritmia é perigosa, se esse sintoma de tontura é perigoso, se esse desmaio que a pessoa teve porventura ou essa sensação de desmaio é perigosa, né? Então, pergunte lá, questione ao seu cardiologista. Raquel Emídio de Araújo Avelino. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Me tira uma dúvida, por favor. Tenho dupla lesão na válvula mitral e tenho que tomar benzetacil a cada 21 dias, né? Consequência de febre reumática, provavelmente. Posso fazer exercício físico? Adoro seus vídeos. Obrigado, Raquel, né, por gostar e acompanhar. Fico muito feliz. Com relação ao exercício físico, o fato de você ter essa valvopatia, na grande maioria das vezes, não contraindica você fazer exercício físico. Ainda mais se você faz exercício físico e não sente absolutamente nada, é até pelo contrário. O exercício físico ajuda a fortalecer o teu coração, tá? Então é claro, se você tem lá a valvopatia, você já acompanha com o teu cardiologista. Tem exames que ele faz, ou até, às vezes até na anamnese, exame físico, ou no máximo num eletrocardiograma lá, ele já consegue ver se você pode se exercitar ou não. Em casos mais detalhados, pode ser que ele peça ali, por exemplo, um teste ergométrico, enfim. Mas se ele te liberou para fazer exercício e o exercício faz bem para o coração, até para o paciente que tem valvopatia, você deve fazer exercício, tá? O exercício é para todo mundo, para quem tem valvopatia, para quem tem doença do coração, tem que fazer exercício que vai melhorar a função do coração. Para pessoas que não têm doença do coração, vai evitar que o teu coração fique doente. Então, exercício físico nunca é demais. Mas é claro, isso aí para todo mundo, não é só para quem tem doença do coração. Antes de começar exercício físico, se você decidiu que vai fazer, que vai começar a se exercitar, procure antes um cardiologista. Você tem que fazer os exames antes de começar a fazer exercício, tá? Então, eu canso de ver gente que não faz acompanhamento médico, que me procura lá porque foi andar de bicicleta e passou mal. Que resolveu entrar na academia e desmaiou lá no meio da academia. Isso por quê? Porque não fez uma avaliação cardiológica antes. Então, você que tem a valvopatia, isso não contraindica você fazer exercício, jamais, vai ser bom, tá? Mas faça uma avaliação para atividade física com seu cardiologista antes de iniciar, tá bom? Vamos lá para a última pergunta. Áurea Aparecida de Souza. Boa noite, doutor. Eu tomo um medicamento que se chama ritmonorme, que é a propafenona. Gostaria de saber se tem algum procedimento para que eu pare de tomar esse medicamento. Então, depende para que você está tomando o ritmonorme, né? O ritmonorme é um medicamento utilizado, por exemplo, para evitar fibrilação atrial. Você viu quantas vezes eu estou falando da fibrilação atrial, né? Depois eu vou fazer um vídeo, já fiz, na verdade, um vídeo falando sobre a fibrilação atrial. Depois eu vou fazer outro.
mas que é uma arritmia muito prevalente, talvez a arritmia mais prevalente que a gente tem. O ritmo enorme também é utilizado para alguns tipos de extrasístole supraventricular, extrasístole ventricular. Então tem que saber. Por exemplo, se você tem a fibrilação atrial, existe um procedimento que chama ablação, né? A ablação pode ser feita para casos de fibrilação atrial, para alguns casos de taquicardia ventricular, extrasístole ventricular. E aí, fazendo-se o procedimento, é possível que um dia você fique sem a medicação. Mas será que você realmente tem essa arritmia? Porque, mais uma vez, você não descreveu aqui, né? Então eu quero, pessoal, que vocês, quando vocês vão perguntar que tem arritmia, eu quero antes que vocês me descrevam qual arritmia você tem. Extrasístole ventricular, extrasístole supraventricular, é uma taquicardia atrial, é uma taquicardia supraventricular, é um Wolff-Parkinson-White, Enfim, você tem que me descrever qual arritmia, porque você falando qual arritmia que você tem, eu já consigo te orientar de uma forma mais didática, de uma forma mais correta, mais coerente, tá? Mas é isso, não vai parar de tomar o remédio sem antes falar lá com o seu cardiologista, com o seu ritmologista, hein? Esse negócio de parar com medicação por conta própria, eu canso de ver desastre aí, porque o paciente às vezes é teimoso, ele quer parar com o remédio. Nunca pare as medicações por conta própria, tá? Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero que vocês deem o like se gostaram do vídeo. Compartilha, gente. Compartilha o vídeo, gente. Que custa um botãozinho ali, ó, compartilhar. Plique, compartilhou e pronto, né? Vai levar o quê? 2 segundos, né? Eu tô aqui 11 minutos e 50 já falando com vocês. Você vai levar 1 segundo para compartilhar o vídeo. Então eu quero que vocês compartilhem, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal, né? Eu vejo que 90% das pessoas que estão assistindo não é inscrito no canal. Então eu quero que vocês se inscrevam no canal, clica no sininho aqui para receber as notificações, tá? De todo vídeo novo meu que chega lá na tua caixa de e-mail toda vez que eu postar um vídeo. Tá bom então, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.